Graças e paz, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Não nos falta motivos de estar alegre na presença do Senhor, não é? Porque outrora estávamos mortos em pecados, condenados à morte eterna. E Ele desceu do céu para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E por causa desse ato de amor, um dia nós iremos morar eternamente no céu com Deus. Então todos os dias é motivo de estarmos alegres, porque já recebemos a maior vitória que o homem pode receber, que é a salvação e a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 11. Obrigado, Deus abençoe, Augusto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 11. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Uma história bastante conhecida da igreja, rica em revelação espiritual. Aleluia. Eu acredito que Deus irá falar profundamente com a sua vida através dessa palavra nessa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 11, versículo de número 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor. A epígrafe textual diz ressurreição de Lázaro. A partir do versículo de número 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Versículo 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso irmão Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Dizendo-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Amém? Vou ler só mais uma vez o versículo de número 17 e finalizar. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor que Ele possa trazer a revelação da sua palavra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças mais uma vez eu te dou por mais um culto, por mais um momento em sua presença. É motivo de alegria estar aqui, ó Pai. Deus, como sempre eu peço ao Senhor, como o Senhor chamava os seus discípulos em particular e ensinava as profundezas da sua palavra, eu peço ao Senhor que o seu Espírito Santo nessa noite, meu Deus Todo-Poderoso, se manifeste em nosso meio e fale, Seu Deus Pai Todo-Poderoso, através da sua palavra,
através dos meus lábios, de forma poderosa com a sua igreja. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, essa passagem que agora nós acabamos de ler, é uma passagem extremamente conhecida. Quem nunca ouviu a ministração acerca da morte de Lázaro? Mas uma coisa que me alegra ao ler a palavra do Senhor, é que a palavra ela se renova a cada dia. Já parou para observar que você pode ouvir a mesma história da Bíblia Sagrada 1000 vezes, e parece que cada vez que ela foi ministrada, ela falou com você de uma forma diferente? Por isso que eu acredito que o apóstolo disse que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, que penetra o mais profundo do ser humano. Glória a Deus. Irmãos, essa família aqui, porque é uma família que era constituída de 3 pessoas, sendo uma Maria, a outra a sua irmã Marta, e o outro Lázaro, que havia morrido. Nós iremos ver um primeiro relato acerca da história dessa família, no capítulo de número 10, quem não se lembra, igual o pastor pregou aqui esses dias, de uma mulher, que certa feita Jesus Cristo chega em sua casa, e a sua irmã Marta se preocupa mais com os afazeres da casa, aos afazeres domésticos, e se dedica mais à arrumação do lar. Em contrapartida, Maria, a sua irmã, ela vai aprender aos pés do Senhor. Pois bem, Marta chega para Jesus e fala: mestre, não está vendo o que está acontecendo? Eu estou aqui me dedicando ao trabalho, quando que Maria está sentada aos seus pés. Jesus Cristo vira para Marta, e ao invés de concordar com Marta, a repreende, fala: Marta, Maria está correta. Sabe por quê? Porque ela escolheu a melhor parte. Aprendemos aqui com Jesus que não existe melhor parte da vida a não ser estar nos pés do Senhor para aprender acerca dele. Eu quero nessa noite que você já me conhece, já está acostumado comigo nas quarta-feiras, eu quero que você nessa noite comece a me ajudar a pregar e fale: irmão, nessa noite você está no melhor lugar. Fala para o seu irmão, fala: você está no melhor lugar, você está aprendendo aos pés do mestre. Vamos parar para refletir um pouco acerca dessa informação que Jesus Cristo aqui nos transmite. Jesus fala que é melhor estar aos pés dele, aprendendo dele, cultuando a ele, do que estar praticando qualquer outra forma de serviço. Estava agora há pouco ali conversando com os nossos irmãos diáconos ali na sala atrás, estava compartilhando com eles acerca disso, não é? Não existe coisa melhor na vida do que estar aos pés do Senhor. Por quê, pastor? Porque quando você está em seu trabalho é bom, quando você recebe o seu salário no final do mês para quitar as suas contas, é excelente. Ou quando você fecha o caixa da sua empresa, não é? E vê quanto você teve de lucro no final do mês, é excelente. Você receber aquele dinheiro para você quitar os seus débitos, as suas despesas, amém? É coisa maravilhosa também. Mas não existe uma coisa mais maravilhosa do que estar fazendo o que eu e você está fazendo aqui nessa noite, que é estar aos pés do Senhor Jesus, aprendendo da sua palavra. Por quê, pastor? Porque o trabalho paga as suas contas no final do mês, e Jesus na cruz do Calvário pagou as suas contas de pecado para te dar direito a uma vida eterna. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A sua dedicação ao seu trabalho é extremamente importante, não vou tirar o mérito dela, claro, mas o seu trabalho simplesmente serve para te alimentar, para te dar uma boa estadia na vida, durante cerca de 86 anos que você vai passar aqui nessa terra. Diga-se de passagem, quem cuida bem da sua saúde, mas o ato de você estar aos pés do Senhor Jesus Cristo vai te conceder uma vida eterna com Jesus, vai te conceder o direito de estar sentado ao lado do pastor Carlos, né?
Ao lado do pastor Carlos, e o pastor Carlos vai estar lá com o caderninho dele, falando: Jesus, isso aqui que eu não entendi na Bíblia. Jesus, isso aqui que eu não entendi na Bíblia, amém? E você vai estar com o seu caderninho também falando: olha, pastor, adianta aí que eu tenho muita pergunta para falar com o bom mestre. Aleluia. O seu trabalho paga as suas contas, mas você viver na presença de Deus vai fazer você viver eternamente sentadinho ao lado do bom mestre. Lá não vai ter fadiga, lá não vai ter cansaço, lá não vai ter dor, lá você não vai sentir tristeza. A única coisa que você vai falar é: santo, 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 santo. Que vai estar comigo lá também, santificando e adorando o nome do Senhor no céu. Levanta a sua mão e já vai treinando nessa noite, falando: santo, 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 santo é o nosso Deus. Aleluia, oh aleluia, glória a Deus. Um dia estaremos lá ao lado do bom mestre. Maria, pois bem, escolhe a melhor parte. Analisando a vida de Maria essa tarde, eu entendi que Maria tem algumas características peculiares, muito parecidas comigo e com você. Quais características, pastor? Maria, ela foi uma pessoa que, através dessa atitude dela, ela abriu mão de algumas coisas da sua vida para seguir ao Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Ela tinha os afazeres dela, ela tinha a rotina dela, ela tinha a diária dela, mas ela falou: não, hoje eu vou abrir mão dos meus afazeres para estar aos pés do Senhor Jesus. Eu compartilho com essa mesma atitude, eu acredito que você também. Quem que está aqui presente, que outrora não praticava determinadas coisas, que quando veio para a presença do Senhor falou: a partir de hoje eu não pratico, eu prefiro estar aos pés do Mestre. Talvez você cometia atos pecaminosos lá no mundo e você falou: não, a partir de hoje eu renuncio, eu prefiro estar aos pés do Mestre. Quando você tomou essa atitude, Jesus Cristo também falou para você: parabéns, essa atitude é excelente, essa é a melhor atitude que você tomou na sua vida. Mas só que a história dessa família, Lázaro, Marta e Maria, não fica resumida simplesmente ao capítulo de número 10, aonde que vai nos contar essa história, mas essa história de uma crente fiel, que abre mão da sua vida para estar aos pés de Jesus, como eu e você fez, é marcada por outras histórias aparentemente ruins. No capítulo de número 11, vai continuar contando a história dessa família, Marta, Lázaro e Maria. E também no capítulo de número 12, diferente do capítulo de número 10, aonde que o evangelista nos narra que Maria escolheu estar aos pés do Senhor, conversando com Jesus, aprendendo de Jesus, coisa maravilhosa. O escritor, o evangelista, no capítulo de número 11, vai narrar e dizer que Maria passou pelo momento mais difícil da vida dela. Agora a história é diferente. Maria não está mais aos pés de Jesus aprendendo com o mestre. Maria agora está chamando o mensageiro e falando: olha, vai até Jesus, porque o meu irmão está enfermo. Vai até Jesus, porque eu sei que Jesus pode fazer alguma coisa em prol da vida do meu irmão. Eu acho admirável a atitude dela, porque ela aceitou estar aprendendo aos pés do Senhor, mas na hora da dificuldade ela não fugiu. Na hora da dificuldade, a atitude que ela teve foi: eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por problemas, mas eu sei a quem eu tenho servido diante da minha dificuldade. Eu não vou ficar triste, eu vou enviar uma mensagem para o meu Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você se encontre aqui igual a Maria. Você já viveu um momento de aceitar o Senhor, você já viveu um momento de abrir mão de coisas para servir ao Senhor, mas agora você se encontra em uma situação aonde que você está perdendo a pessoa mais importante, ou talvez você está perdendo a coisa mais importante da sua vida. Mas diante da Bíblia Sagrada e diante da atitude de Maria, eu quero te convidar a fazer parte desse exército que durante as dificuldades não baixa a sua cabeça, não volta atrás, não diz não para o seu Deus, mas pelo contrário, fala: eu estou passando por dificuldade, mas eu vou mandar uma mensagem para o meu Deus, porque eu sei que Ele vai se manifestar ao meu favor. Aleluia.
Maria, ela não desiste. Ela fala: eu vou falar com Jesus. Aleluia, eu vou conversar com Jesus. Aleluia, eu quero que você me ajude a pregar nessa noite. Fala para o seu irmão também mais uma vez. Fala assim: tá difícil, tá difícil, tá difícil. Fala com Jesus nessa noite. Conversa com Ele. Não desista. Fala com Jesus. Aleluia. Não existe esse ser humano na terra, por melhor que ele seja, que ele não vai passar dias de agonia, de angústia. O próprio Jesus Cristo nos ensinou, já preguei aqui esses dias acerca disso, que no mundo terás aflições. Infelizmente é uma realidade que nós não queremos, mas chegará em sua vida e na minha o dia da aflição, como chegou na vida de Maria. Maria até aqui estava bem, adorando a Jesus, mas agora estava morto o seu irmão. Eu comecei a pensar um pouco e estudar um pouco acerca dessa passagem bíblica. Tem algumas pessoas que dizem que nessa fase Lázaro ainda era uma criança. Só que quando nós vamos analisar o contexto da Bíblia Sagrada, nós iremos ver que não faz sentido as atitudes que Lázaro tomou ao longo da sua vida ser atitudes de uma criança. Então automaticamente eu descarto essa hipótese e fico com a hipótese que de fato Lázaro já era um homem crescido. Afirmando que Lázaro é um homem crescido, tem muita informação aí de acordo com a cultura judaica. Por quê, pastor? Porque hoje em dia, quando o homem de uma casa morre, geralmente as mulheres já estão empregadas, sustentando a sua família, sim ou não? Geralmente, até mesmo se as mulheres não estiverem sustentando a sua família, ela fala assim: não, eu vou sair, vou procurar um trabalho, tudo bem, tudo ok, tudo tranquilo. Mas quando você vai analisar no contexto judaico acerca da formação das famílias e a forma de sustento das famílias, você vai observar que o homem era uma figura, não que não é hoje, é uma figura importante, mas no contexto da cultura judaica, o homem era uma figura extremamente importante, porque geralmente ele era tido como um dos principais provedores da sua casa. Quando Maria perde a Lázaro, quando Lázaro morre, Maria não está perdendo simplesmente o seu irmão amado e querido. Maria não está perdendo simplesmente um parceiro de fé, mas Maria também está perdendo um dos provedores do seu lar. Maria se entristece com essa situação, mas como eu citei aqui agora há pouco, ela não se prostra diante da situação e desiste de forma nenhuma. Ela manda recado para Jesus. Mas o que eu acho interessante dessa história é que quando Maria, ela manda recado para Jesus, mediante as suas dificuldades, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo meio que não dá importância. Jesus Cristo, ao invés de sair imediato, não, eu vou correr, eu vou em direção a Lázaro, eu vou tentar ressuscitar Lázaro, eu vou fazer alguma coisa em prol da vida de Lázaro, porque o comunicado que chegou é que ele está enfermo, tem como eu curar uma enfermidade. Jesus Cristo não faz isso. A Bíblia diz que Jesus fica tranquilo, e Jesus Cristo fica no lugar que ele estava por mais 2 dias. Jesus Cristo estava distante da cidade de Betânia. E se nós formos analisar esse contexto, nós iremos entender que para Jesus Cristo se deslocar da onde que ele estava até aonde que Lázaro estava, ele iria levar mais cerca de 2 dias. Automaticamente, ao invés de Jesus Cristo de imediato ir de encontro a Lázaro para curar, ou simplesmente liberar uma palavra, seja curado Lázaro, como foi com a filha do centurião, Jesus Cristo fica tranquilo, Jesus Cristo fica calmo, Jesus Cristo não tem reação nenhuma, e depois de 4 dias, chega Jesus Cristo em Betânia. Quando Jesus Cristo chega em Betânia, as irmãs de Lázaro, principalmente Marta, já estava meio que decepcionada com ele. É claro que se nós formos analisar esse contexto, nós iremos ver que a atitude de Maria era crente, teve uma atitude diferente. Mas nós podemos ver que as irmãs de Lázaro já estavam sem esperança da ressurreição, da cura, da mudança, da transformação da sua situação de adversidade. Ele já não tinha mais esperança. Só se nós formos analisar o conteúdo do contexto da cultura judaica, nós iremos entender por que Jesus Cristo demorou 4 dias. Você sabe por que Jesus Cristo demorou 4 dias?
Se você responder não, pastor, é porque você é mulher, ou então você não veio no estudo segunda-feira, porque segunda-feira a gente já aprendeu isso, não foi, Lucas? A gente estudou isso, amém? Porque Jesus, foi até o pré-pastor que trouxe essa informação, né? O pré-pastor Lucas que trouxe essa informação do estudo, amém? Porque Jesus Cristo demorou 4 dias, pastor? Porque existia um entendimento, uma cultura popular, que quando um homem morria, amém? Quando um homem morria, a alma desse homem ficava rodando o corpo por 4 durante 4 dias. Tinha a possibilidade, amém? Da alma voltar para o... Quando Jesus Cristo chega, essa informação já foi descartada. Já tinha passado, a Bíblia vai nos dizer que já tinha passado, no versículo 17, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado e havia 4 dias. Quando Jesus Cristo chega, já tinha 4. Então, de acordo com a cultura, não tinha mais possibilidade de Lázaro voltar à vida. Ou seja, as expectativas, a esperança de Marta e Maria já havia se perdido. O problema de Marta e Maria não tinha aparentemente solução. A conclusão dessas mulheres automaticamente foi qual? Foi a seguinte: já era, Jesus Cristo demorou. Amém, irmãos? Já era, Jesus Cristo demorou. Já era, Senhor. Como a Marta vai falar, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Ela estava falando, Senhor, já era, Senhor. Não tem mais jeito para a solução desse problema, Senhor. Senhor, se o Senhor tivesse feito assim, se fosse naquele determinado momento da minha vida, Senhor, se fosse naquela época que eu tinha um pouco mais de dinheiro, Senhor, se fosse naquela época que eu estava naquele emprego, Senhor, se fosse naquela época que eu estava com aquela condição de saúde, Senhor, se fosse naquela época que meu casamento estava naquele estágio perfeito, Senhor, se fosse naquele momento, Senhor, mas agora, Senhor, não tem mais expectativa. Agora, Senhor, não tem mais solução. Agora, Senhor, não tem mais o que o Senhor fazer. Talvez você entrou nessa noite aqui, você está como Maria e Marta. Você está olhando para o seu problema de saúde, você está olhando para o seu problema financeiro, você está olhando para a sua vida sentimental, você está olhando para a sua vida espiritual e você está falando, Senhor, já não dá mais. Senhor, já não tem mais o que fazer. Senhor, eu orei, eu pedi, e aparentemente o Senhor não fez nada, Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar, ei, eu não cheguei porque ainda não foi a hora certa. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar o tema da mensagem nessa noite. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele não te abandonou. Ele irá chegar na hora certa. Aleluia, glória a Deus. Esse problema que você está enfrentando, você já orou, você já falou com o Senhor, você já fez aquela oração já. Senhor, essa é a última vez que eu oro, Senhor. A partir de hoje eu não oro mais. Ou você já fez aquela oração, Senhor, o Senhor me abandonou, Senhor. Ou você fez aquela oração, Senhor, o Senhor não me ama. Talvez você já esteja no estágio final da sua luta, aparentemente sem saída, aparentemente sem solução, mas eu quero te falar que você está nessa noite aos pés de um Jesus, que não existe impossível para Ele, não existe situação que Ele não possa mudar. Ele não está demorando de operar em sua vida, não. Ele só está demorando um pouquinho para que a glória dEle seja manifesta em sua vida. Ei, moço, ei, moça, na hora certa Ele vai se levantar e vai falar, vento, aquieta-te. Na hora certa Ele vai se manifestar e vai falar, mar, abra-te diante do meu filho. Na hora certa Ele vai se manifestar e vai falar, morto, saia para fora. Eu não sei qual é a situação que você entrou nessa noite falando, não tem mais saída, mas Deus está te falando nessa noite, tem saída sim, tem possibilidade sim.
tem esperança sim, ainda não acabou. Eu vou se manifestar em sua vida na hora certa, no tempo certo, no momento exato. Ei, Ele não esqueceu de você. Mas pastor, está doendo, pastor. Ele não se esqueceu de você. Pastor, eu estou sem forças, pastor. Ele não se esqueceu de você. Pastor, eu já tentei fazer de tudo, mas não achei solução. Ele não se esqueceu de você. Talvez você não está acreditando na minha palavra. Eu vou pedir o irmão para falar com você. Fala com o seu irmão e fala: ei, irmão, sacode ele, balança ele, incomoda ele, para ele entender isso, para ele colocar isso no coração dele. E fala com ele: ele não se esqueceu de você. É difícil para você, mas não é impossível para ele. Você não consegue, mas ele consegue. Você não tem capacidade, mas ele tem capacidade. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, amém? Glória a Deus, amém? Ele faz isso, de colocar a pessoa em situações adversas, com propósito. Você sabia disso? A Bíblia Sagrada diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A prosperidade coopera, mas a falência também coopera. A abertura da empresa coopera, mas a falência também coopera. A saúde coopera, mas a doença também coopera. Ei, moço, entenda uma coisa: quando você decide servir ao Senhor, nada em sua vida é por acaso. Tudo que está acontecendo em sua vida não é para o seu fim, é para a glória de Deus. Aleluia. Jesus Cristo, depois de 4 dias, quando aparentemente não tinha mais saída, Ele chega. Maria vira para Ele e fala: mestre, não tem mais jeito. Ele vai andando em direção ao túmulo de Lázaro. Ele fala: tirai a pedra. Maria interfere na atitude de Jesus e fala: mestre, já cheira mal. Ela estava falando: mestre, já foi. Mestre, já era. Mestre, não tem mais jeito. E Jesus Cristo continua falando: tirai a pedra. Talvez você entrou nessa noite e você mesmo já está falando para Jesus já: mestre, já era. Aí eu estou falando com você aqui nessa noite, Deus me usando para falar que a solução vai vir, e você está falando: não, mestre, já era. Nessa noite Jesus Cristo está falando para algumas pessoas aqui: tirai a pedra. E você está virando para Jesus e falando: mestre, já cheira mal. Mas só que eu me alegro com esse contexto bíblico, sabe por quê? Porque o que importa não é o que você está falando para Jesus, o que importa é que Ele já determinou o dia da sua vitória, e você não acreditando ou não, Ele vai se manifestar, e você vai ver em nome do Senhor Jesus, o milagre de Deus na sua vida. Quem acredita nisso, glorifica o Senhor nessa noite, aplauda o Senhor, toma posse dessa profecia na sua vida nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito do bom Mestre nessa noite, e Ele está falando no meu ouvido. Eu vim para tirar pedra nessa noite, eu vim para chamar morto para fora nessa noite. Tem pessoas que entraram nessa igreja que já está sem esperança, mas eu cheguei hoje, aparentemente tarde, mas eu cheguei hoje. Quem acredita que Jesus está chegando hoje na sua vida, glorifica Ele nessa noite mais uma vez. Aplauda o nome dele nessa noite mais uma vez.
Eu estou sentindo a presença daquele que pode ressuscitar aqui nessa noite. Aleluia! E o que eu acho interessante é que tudo o que ele faz tem um propósito. Você vai compreender isso nessa noite. Foi a primeira vez que eu entendi isso nessa palavra. Vou falar para você. Qual era o propósito? Qual era o principal propósito de Jesus ao ressuscitar Lázaro? Porque quando o mensageiro chega para ele, mestre, Lázaro morreu, né? Algum tempo depois ele fala o quê? É para a glória de... Não é assim que ele fala? Aonde que está a glória de Deus na morte de Lázaro? Vamos compreender. Aleluia. Eu entendi que essa história, tanto do capítulo de número 10, do capítulo de número 11 e do capítulo de número 12, muitas das vezes, pelo fato de Lázaro ter ressuscitado, nós pensamos que o protagonista principal dessa história é Lázaro. Só que o protagonista principal dessa história não é Lázaro. O protagonista principal dessa história é Maria. Sabia disso? Vou te explicar. Aleluia. Maria está aos pés de Jesus. Maria segue Jesus. Maria renuncia a sua vida por Jesus. Amém? A dor da morte é dor para quem? Para quem está vivo ou para quem está morto? Lázaro estava sentindo dor? Só enquanto que estava enfermo. Morreu. Como ele era um servo do Senhor, ele já estava em direção indo para a glória. Não tem problema. Quem sofre não é quem morre. Amém? Você morreu hoje? Está com Jesus? Amém? Vai ter com Deus, né? Vai estar com Jesus. Amém? Sim ou não? Mas quem fica que sente a dor, sim ou não? A prova aqui não foi de Lázaro. A prova aqui foi para Maria. Lázaro estava morto. Maria estava sem um provedor. Amém ou não amém? Maria estava sem seu irmão querido, sem seu parceiro. Maria estava olhando para o túmulo e falando: não tem mais saída. Não tem mais solução. A dor não era de Lázaro. A dor era de Maria. A morte de Lázaro não foi para o Senhor Jesus trabalhar na vida de Lázaro. A morte de Lázaro foi para o Senhor Jesus trabalhar na vida de Maria. Maria é aquela que aceitou o Senhor, se dedicou ao Senhor, empolgada, falando: minha vida agora é uma maravilha. Mas quando ela pensou que estava indo tudo bem, aconteceu o pior que poderia ter acontecido na vida dela. Morreu seu irmão. Você se identifica com isso? Você se lembra quando você já aceitou o Senhor Jesus Cristo? Agora já era. A pregação é agora. Sua vida vai ser mudada. Você falou: oh, glória, aleluia. Jesus, já estou escolhendo minha Ferrari. Sua vida vai ser mudada. Oh, glória, aleluia. Os altares do Brasil que se prepara. Vou pregar que é uma beleza. Mas no dia seguinte, ou no mês seguinte, o que veio? Aprovação. Não foi assim? Aí você virou para Jesus e falou assim: Senhor, parece que eu virei crente agora, em vez de melhorar, está piorando, Senhor. Se identifica com essa história? Aumentou os levantes. Parece que algumas portas que antigamente eram abertas, se fecharam. Parece que as coisas antigamente, antes de eu tomar essa decisão de estar aos pés do Senhor como Maria, parece que era mais fácil. Mas o negócio agora parece que apertou. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar: fica tranquilo, fica calminho, fica sossegado. O que está acontecendo na sua vida não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu aprendi isso na pele. Eu aprendi isso convivendo com outras pessoas. Todas as pessoas que Deus usa de forma extraordinária são submetidas a provações extremas. Repito,
Todas as pessoas que Jesus usa de forma, ou Deus usa, é um só, de forma extraordinária, são submetidas a provações extremas. Pode analisar o contexto. Gideão, quando o Senhor chama ele estava como? Feliz, sorrindo, foi assim? Cheio de bênção. Não, os midianitas roubando a sua plantação, ele malhando uva no lagar. Quando o Senhor chega para ele e fala: valão, valoroso, como eu posso ser valoroso? Como eu posso ser escolhido? Olha a situação que eu estou vivendo. Eu imagino lá de cima Deus olhando para Gideão, falando assim: oh, não sabe, Gideão, essa aprovação não é para te matar, eu só estou te fortalecendo, Gideão, para o que eu tenho para realizar na sua vida, Gideão. Moisés entra em crise de identidade profunda. Filho do faraó, descobre que verdadeiramente é filho de hebreu. Não aceita o que os egípcios estavam fazendo com o povo hebreu e mata até um ser humano. Foge do meio do seu povo, vai para uma terra que ninguém conhece, que estava no trono do Egito. Agora se torna um peregrino, sem nada, sem ninguém, se torna um andarilho. Olha para você ver. Mas depois do processo que Deus submete Moisés de extremas provações, Moisés se torna o homem mais usado do contexto do contexto do Velho Testamento, aleluia. Eu sinto uma profecia de Deus sobre a minha vida, para liberar sobre a sua vida. Pastor, qual é a profecia? Ei, essa provação que eu estou te submetendo é porque eu pretendo te capacitar para me revelar a minha glória a você. Ei, eu vou te levar ao nível espiritual mais profundo, semelhante ao de Moisés, aleluia, de receber a palavra da mão de Deus, de ficar tão próximo de Deus, do rosto ficar brilhando e ter que cobrir por causa da glória de Deus que está sobre a vida. Essa provação que você está passando porque está me servindo, não é para a sua destruição, é para a glória de Deus. Deus vai te levantar de uma forma extraordinária. Aleluia. Maria está chorando, Maria está se humilhando, Maria está desesperada aos pés do Senhor. Jesus Cristo chega no túmulo, como o pastor falou aqui semana passada. Ele fala, não é? Lázaro, não é assim? Vem para fora. Por que, pastor, ele falou Lázaro? Imagina Jesus Cristo no cemitério, lá no cemitério da saudade, irmãos. Amém ou amém? Imagina Jesus Cristo no cemitério da saudade falando: morto, morto, venha para fora. Aí você vai ver um exército de morto levantando. Ele teve que falar de forma específica: Lázaro. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Se ele fala morto, sai para fora, irmão. Que era de morto levantando. Ele fala: Lázaro, saia para. Tem inúmeras simbologias, como nós estudamos aqui, nesse contexto bíblico, não é? Tem a simbologia da pedra, tem a simbologia das ataduras, como nós estudamos. Mas a revelação do Espírito Santo de Deus nessa noite é sobre a vida de Maria. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro ressuscita. Amém? Glória a Deus. Ele vem todo enfaixado. Jesus Cristo fala para que tire as ataduras dele. É claro que as ataduras e as pessoas que tiraram representa a igreja ajudando aqueles que estavam mortos e voltando para a vida. Tem essa representatividade nesse contexto bíblico. Amém? Tem todo um simbolismo aqui por trás. Mas como eu falei, a revelação bíblica que Deus colocou em meu coração nessa noite está relacionada à vida de Maria. Lázaro é ressuscitado. Agora imagina você no lugar de Maria. Amém? Uma pessoa que estava servindo o Senhor fielmente, depois tem um declínio espiritual da morte do seu irmão, tristeza, dor, a dor de esperar até o último momento e nada acontecer. E quando ela estava sem esperança mais nenhuma, Jesus Cristo chega e faz um milagre extraordinário na vida de Maria. Enquanto que Maria não tinha visto a ressurreição de Lázaro, Maria estava triste, deprimida, cabisbaixa. Mas quando ela vê Lázaro saindo para fora,
Como fica a vida de Maria agora? Meu Deus, meu Deus. Eu acredito que ela fala como os discípulos em meio à tempestade: que homem é esse? Que até morto ele ressuscita. Que homem é esse? Aleluia. Maria olha para a glória do Senhor. E se Maria já era crente, irmão, depois desse milagre, sai de baixo. Satanás não tem mais força nenhuma para parar Maria. Porque quando o diabo vir para Maria de novo e falando não tem mais jeito, Maria vai virar para Satanás e vai falar o quê? Fala mais alto: não tem mais jeito, não tem o quê? Meu irmão estava morto há 4 dias, não tinha mais expectativa nenhuma, e o Senhor chamou para fora: sai para lá, Satanás, eu sei em quem eu tenho crido. Por que a prova, pastor? Porque a prova vai te fortalecer espiritualmente. Eu estava compartilhando com os varões aqui, esses dias da segunda-feira, a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que tem na vida do cristão, são as experiências que o próprio cristão tem com Deus. Amém ou não amém? Porque na hora da prova, irmãos, o conhecimento teológico não serve de nada. Na hora da prova, amém? Os 6.000 livros que você leu não serve de nada. Teoria na hora da prova não serve de nada. O que vai te manter firme na hora da prova é você lembrar: não, Senhor, eu estou na prova agora, mas eu já estive em uma situação assim, e o Senhor se manifestou de uma forma gloriosa. Então eu acredito que o Senhor também vai se manifestar novamente. Quem não tem experiência com Deus é um crente fraco. Quem não tem experiência com Deus, o primeiro vento que vem derruba. O Senhor te colocou nessa situação que você está passando, para Ele manifestar o poder dEle, você ver o milagre dEle e a sua fé ser fortalecida, para quando o inimigo vier novamente contra a sua vida, você falar: Satanás, eu estou forte porque eu já vi o poder de Deus. Eu falei aqui na quarta-feira, ministério da promessa, escute. Chegou o tempo de você parar de contar a experiência dos outros. A partir de agora, você que é do ministério da promessa, você vai contar as suas próprias experiências. Sabe aquelas experiências que você ouviu falar? Ah, eu senti o poder de Deus, Deus se revelou a mim, ah, eu orei e curas aconteceram. Se prepara, Deus vai realizar curas através das suas mãos. Deus vai fazer ministério da promessa, milagres extraordinários através da sua vida. Se prepara, porque nós estamos entrando em um novo tempo espiritual nessa casa. Quem acredita e quem toma posse dessa profecia, glorifica o Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. A história não é sobre Lázaro, a história é sobre Maria. Crente fiel, passa pela prova. E depois que passa pela prova, como ela está, pastor? Quer saber informações da irmã Maria? Viu seu irmão ser ressuscitado. Como está Maria? Capítulo de número 12. Como está Maria agora, pastor? Capítulo de número 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Olha só, versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta serviu, sendo Lázaro um dos que estava com ele na mesa. Versículo de número 3 do capítulo 12 diz assim: então Maria, então quem? Então quem? Tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, amém, amém? Muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Versículo número 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para trair, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários
e não se deu aos pobres. Maria, depois da ressurreição de Lázaro. O crente depois da experiência que ele tem com Jesus. Como fica, pastor? Como Maria. E como Maria está, pastor? Olha só. O pote de perfume aqui, de bálsamo de nardo, que ela derramou nos pés de Jesus, valia cerca de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Com outras palavras, ela pega 1 ano de trabalho, quebra nos pés de Jesus, seca os pés com os seus cabelos, em adoração ao Senhor. Qual a simbologia disso, pastor? Maria entendeu na pele que nada é igual ao nosso Deus. Maria estava falando: Senhor, o dinheiro é bom, mas não é igual ao Senhor. Senhor, carro zero é bom, mas não é igual ao Senhor. Senhor, casa zero é boa, mas não é igual ao Senhor. Senhor, antigamente eu me matava por coisas dessa terra, mas depois que eu conheci o Senhor, meu Pai, não tem coisa melhor do que ficar juntinho da sua presença. Aleluia. Eu quero profetizar que Deus, após esse momento de provação que você está passando, vai te levar a um nível tão profundo espiritual, que o mundo vai se tornar insignificante para você, e você vai falar: Senhor, como é poderosa a sua glória, Senhor, como é preciosa a sua glória, Senhor, como é maravilhosa a sua glória. Vou explicar melhor para você entender, já vou finalizar. Vou explicar para você melhor. Aleluia. Amém? Você lembra quando você comprou, né? Para algumas pessoas, você comprou aquele famoso Pois é. Não é? O carro ungido, para algumas pessoas, né? Que comprou, que teve essa experiência. Sabe qual é o carro ungido? Onde passa, deixa uma poça de óleo, né? Aquele pentecostal, sai ungindo tudo. Era pentecostal? Era. Era velhinho? Era. Era ungido? Era. Mas era o seu carro. Não, eu comprei meu carro. Eu comprei o meu carro. Não, meu carro, rapaz. Meu carro. Aí você foi e comprou um mais novinho, não foi assim? Aí você comprou outro mais novinho. Aí você comprou um zero. Foi assim, sim ou não? Aí quando você compra o carro zero, como que você olha pro carro velho? Igual você olhou pela primeira vez? Você fala: dá amarrado, Jesus. Você faz até o sinal da cruz. Desconverte na hora. Só vivia no mecânico, Senhor. Quero mais aquilo não. Mas a primeira vez que você comprou, era o seu carro novo. Não era? Era uma bênção na sua vida. Mas agora que você está com uma coisa melhor, aquilo que um dia foi bom se torna insignificante. Maria já tinha experimentado de inúmeras coisas na vida. Se ela tinha condição de comprar esse perfume e derramar aos pés de Jesus, isso indica que a situação financeira dela era razoável. Maria já teve, eu deduzo, eu tiro essa conclusão, já teve uma vida financeira estável. Maria já teve experiências excelentes na vida. Mas quando ela teve experiência com Jesus, irmão, quando ela comprou aquele carrinho novo dela, ela olhou para tudo e falou: tudo é insignificante. E ela pega o seu pote de azeite precioso e quebra nos pés de Jesus, falando: Senhor, aqui no mundo tem prazer, mas nada é como estar em sua presença. Aleluia, glória a Deus. Deus submeteu Maria à provação de perder o seu irmão, para se tornar uma pessoa que tem extremo relacionamento com Deus. Amém ou não amém? O que você está passando não é para a sua morte. Deus quer se revelar a você, para quando o inimigo vir, você falar: Satanás, eu conheço a Deus, eu me relaciono com Ele, de ladinho. O que está acontecendo em sua vida não é para a sua morte,
é para a glória de Deus. Para finalizar, vira para o seu irmão, que sou eu pregando hoje. Vira para o seu irmão e fala: irmão, o que está acontecendo em sua vida não é para a sua morte, é para a glória de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite e se coloca sobre os seus pés nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Está até vindo uma amiga minha, ela mora na cidade de São Paulo, ela vai até vir com a minha esposa também, a pastora Dani, amém? Glória a Deus. Aconteceu inúmeras coisas ruins com ela, irmãos. Parte do testemunho dela, ela ficou internada sem poder andar em um hospital. Amém, amém? Para você ver como foi a prova dela. Ela ficou internada em um hospital sem poder andar. Ano passado ela veio ir para nossa casa. E ela foi para a cidade de Porto Seguro. Amém, amém? Para uma tribo de índios. E nessa tribo tinha um índio que estava sem poder andar, não mexia mais mão, não mexia mais pé. Os médicos haviam desenganado o índio. E índio, irmão, você sabe como é índio, né? A cultura indígena, você sabe que o negócio não é fácil no meio dos índios, né? Amém ou não amém? Amém. E o índio estava ali, irmãos, deitado na cama, não podia nem levantar. A pastora Dani, ela vai vir, vocês vão conhecer ela, amém? A pastora Dani foi, pegou uma garrafa de água, orou, Senhor Deus, tal, apresentou, falou para a mãe do índio: ó, dá essa água para ele. A mãe do índio pegou a água, meio desconfiando, pode dar, né? Fazer o quê? Pode dar. Amém? Pegou a garrafinha e deu para o índio bebeu. No outro dia o índio estava sentado. Aí chega a pastora Dani para o segundo dia da campanha. A mulher já está lá com 4, 5 litros de água. Olha aqui, apresenta aqui. Amém? E para a glória de Deus o índio está de pé e trabalhando. Aleluia. Mas primeiro ela teve que passar por um processo para ela criar relacionamento com Deus. O que você está passando é porque Deus quer te levar a um patamar espiritual mais profundo. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graça te damos por essa palavra. Eu não sei quem entrou aqui caído, fraco, Senhor, pensando em desistir, desanimado, mas que o seu Espírito Santo nessa noite venha colocar eles de pé. Meu Deus Todo-Poderoso, que as pessoas que estão aqui, que estão vivendo situação de morte, situações que estão olhando e falando não tem mais jeito, assim como o Senhor fez na vida de Lázaro, assim como o Senhor fez na vida de Maria, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, eu não sei qual é o milagre que ela está precisando, eu não sei qual é o milagre que ele está precisando, mas em nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo que hoje o Senhor está tirando a pedra. Eu profetizo que hoje o Senhor está tirando a pedra e falando: milagre vem para fora, vida financeira vem para fora, casamento vem para fora, vida espiritual vem para fora. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que hoje não é mais uma noite, mas hoje é noite de ressurreição, de milagres na vida da igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.